Olá, boa tarde. Agora sim, a gente está começando a nossa live, a nossa EC Live Perspectivas para a Retomada do Mercado Imobiliário Brasileiro. Quem está aqui com a gente é o Roger Campos e o Carlos Bianconi. Daqui a pouquinho eu vou fazer a apresentação dos dois, mas a nossa proposta hoje é falar um pouquinho sobre o passado, né, como que o nosso mercado imobiliário residencial foi afetado nesses últimos meses e olhar um pouquinho para o futuro. A gente sabe que a pandemia e a necessidade de fazer a quarentena afetou diversos setores da economia. No caso da construção civil, apesar de ter sido considerada aí um segmento, uma área de atividade essencial, também foi afetada, não teve como não ser afetada do ponto de vista das empresas, da incorporadora, do número de lançamentos imobiliários, também foi afetado, não foi diferente com o setor imobiliário e residencial. A gente percebeu que foi um freio no crescimento que vinha sendo observado ali no final de 2019, depois de anos seguidos de retração do setor. O setor estava começando a ganhar um otimismo para o crescimento, com a retomada da economia, mas veio a pandemia e colocou um freio aí, a gente observou aí um impacto muito forte nesse primeiro semestre, e hoje a gente quer discutir um pouquinho disso e como que vai ser a retomada. Vai ser uma retomada rápida, em ver como os empresários gostariam que fosse, ou seja, aquela queda brusca, mas depois uma retomada brusca? Ou será que vai ser uma retomada mais lenta? Quais são os fatores que a gente que estão moldando o cenário da construção, do mercado imobiliário nesse momento, e a gente vai discutir um pouquinho disso. Por isso a gente trouxe também o que a gente precisa para retomar essa atração que a gente, esse movimento de crescimento que a gente vinha experimentando no início do ano. O que pode ser feito tanto pelos agentes públicos, pelo poder público, quanto pelo setor privado. Para isso a gente está aqui com os nossos dois convidados. A gente convidou aqui o Carlos Bianconi, ele é CEO da RNI Negócios Imobiliários, bacharel em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário de Votuporanga, tem MBA executivo em Administração, Economia e Gestão Empresarial pelo Centro Universitário de Rio Preto. Ele atua no grupo Rodobens já há mais de 30 anos e na RNI especificamente desde 2019. Atuou como gerente de crédito, diretor administrativo, co-presidente administrativo e financeiro, e tem uma experiência muito grande, porque ele vivenciou de perto o desenvolvimento do programa Minha Casa Minha Vida. Então ele tem uma visão muito próxima do programa Minha Casa Minha Vida, do segmento de habitação econômica. Dou boa tarde aqui para o Carlos Bianconi. Carlos, obrigado pela sua participação com a gente hoje aqui. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Eu é que agradeço por ter recebido esse convite de vocês. É um prazer, uma honra muito grande apresentar um pouquinho da nossa companhia, um pouquinho do que nós podemos trazer para o segmento, né, e para o nosso país. Então, estamos aqui, vamos estar à disposição, vamos trocar bastante informações, falar um pouquinho sobre o que a gente fez até hoje e o que a gente tem propósito de fazer, né, pelo Brasil, pelo segmento, por todos nós, tá bom? É um prazer enorme estar aqui. Mais uma vez, obrigado, Carlos Bianconi. E a gente também trouxe aqui o Roger Campos. Roger Campos, que é economista do Grupo ZAP. Ele é doutor em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, a FEA-USP. Tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestrado em Economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Pesquisador visitante na University of Illinois em Urbana-Champaign, nos Estados Unidos. Pesquisador associado do Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, também ligada à FEA, e trabalhou nas empresas Bradesco, Banco de Tóquio e no setor imobiliário na Iven Construtora Incorporadora. Roger, obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença, não é a presença, mas a sua participação. Obrigado
por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Renato, pelo convite. Boa tarde a todos que estão aqui para trocar um pouco de ideias e fazer desse momento algo interessante para todos nós, pegar informação e transformar em conhecimento. Acho que vamos ter um papo enriquecedor aqui nesse momento. Falar um pouco do que a gente tem feito no Grupo Zap, como que a gente tem provido o mercado com informações, pesquisas de campo que a gente tem lançado, as pesquisas internas que a gente tem feito e um pouco da nossa visão como economistas lá do grupo sobre o desenvolvimento do mercado imobiliário, seja ele primário, secundário. Estamos aqui para cooperar nessa conversa. Legal, obrigado, Roger. Eu vou começar com algumas perguntas aqui que a gente já preparou, mas eu queria lembrar ao público que a participação, esse evento está acontecendo ao vivo e vocês podem mandar suas perguntas para a gente. Tem dúvida, quer fazer as suas perguntas, já pode mandar agora que a gente vai pré-selecionar aqui, vai selecionando e vai priorizar, inclusive, as perguntas que vocês mandarem para a gente. Então é só entrar aí no painel de perguntas, manda para a gente que a gente encaixa aqui no meio da nossa conversa com o Roger e com o Carlos. Eu queria começar então, eu acho que a gente pode começar com uma pergunta para o Roger. Eu queria direcionar essa pergunta para o Roger, depois eu queria que o Bianconi comentasse. Que é o seguinte, como que se observou nesse primeiro semestre, qual foi o movimento que se observou do impacto da pandemia no mercado imobiliário? Especificamente, a gente está falando do segmento habitacional, né? No primeiro semestre. Na sua opinião, Roger, quais os números que ilustram esse contexto de forma mais explícita? Eu queria que você comentasse um pouquinho o que chamou mais atenção nesse primeiro semestre com o impacto da pandemia. Bom, quando a gente olha para os números do mercado imobiliário residencial, especificamente, o que mais chama atenção numa crise dessa, que é uma crise de oferta, né? Então, quando você tem um choque de oferta na economia, é como se você estivesse desligando toda a oferta dessa economia. E a partir do momento que você desliga essa economia, as máquinas param de operar, as construtoras têm trabalhadores sendo reduzidos, você reduz a oferta. Então, os primeiros números mais relevantes é você perceber que as ofertas elas tombam, e quando você ao comparar o último número, por exemplo, da Abrainc, da quantidade ofertada em relação ao mesmo período do ano passado, esse número cai em 16%. Né? E essa queda ela é muito mais acentuada no setor, no nível de alto padrão e médio padrão. Então, a gente tem uma queda de produção, essa queda de produção ela passa em todos os setores da economia, o setor da construção civil e mais especificamente o setor imobiliário residencial, ele não fica à parte disso, e assim essa oferta também cai na incorporação também, os registros de imóveis também são reduzidos. Se a gente pegar os dados da FIPE, o último dado lançado em maio, os registros em cartórios de novos imóveis também reduz. E a gente, há de se lembrar, antes do período da crise, a gente vinha numa crescente, o mercado estava se recuperando desde a crise de 2014, né, o efeito das crises fiscais, você tem um impeachment de presidente na economia, você tem um vice assumindo, e aí a partir de 2018, 2019, esse mercado está recuperando, mas agora, com esse apagão de oferta, o setor também não passa ileso, então a oferta é um dos números mais relevantes da gente olhar como que isso foi reduzido, e aí a gente pode depois continuar até falar um pouco mais do porquê dessa estratégia de redução e tudo mais. Legal. Queria que o Carlos comentasse um pouco a partir da experiência de incorporador, da incorporadora que ele atua, e como que você está olhando para o mercado nesse momento. Na verdade, como foi esse impacto, né? Como foram esses 6 meses aí, enfim, que viraram as empresas de cabeça para baixo. Né? Perfeito. Olha, Roger, realmente, cara, plena razão e total, vamos dizer assim, parâmetro muito bem estudado por você. Realmente, nós encerramos 2019, né,
uma perspectiva de um Brasil com um crescimento, né, com um PIB fortíssimo, né, prometido para 2020. Né? Então, todas as incorporadoras, né, nós nos preparamos para um grande pool de lançamentos. Então, nós desenvolvemos projetos, especificamente no caso da RNI, nós focamos no segmento do baixa renda, no Minha Casa Minha Vida, né, e o SBPE horizontal, que é o nosso grande diferencial de atuação no setor. E quando nós tivemos o advento da pandemia, nós nos vimos assim, com os projetos já no finalzinho da aprovação para lançar, alguns até aprovados já, e nós demos aquela parada, né? O famoso 16 de março, né? Que foi quando aconteceu o primeiro grande movimento, né? Que a gente viu que o problema era real e estava aqui, né? Estava no Brasil. Né? E qual foi o primeiro movimento que aconteceu na companhia? Primeira reunião, primeira discussão. Bom, suspende-se os lançamentos. E vendas automaticamente deu uma parada naquele momento. Só que ali nós somos obrigados a tomar algumas decisões, né, muito rápidas para a gente, porque não faz sentido também a gente parar e falar, bom, vamos estagnar a companhia e ver o que vai acontecer. E eu acho que foi aí que nós demos o primeiro grande passo, o primeiro grande salto. Especificamente no caso da RNI, a gente tem visto já muitas empresas migrando para isso, que é o canal do digital. Porque o digital, ele sempre existiu, só que nós tínhamos plataforma montada, nós estávamos com 95% do nosso portfólio de produtos dentro dessa plataforma. Só que a gente, né, como todo bom brasileiro, dizia, não, um dia isso vai entrar, era lá em torno de 20%, 15% do canal que era explorado para vendas. A partir do dia 20, mais ou menos, de março, entre 20 e 30, nós jogamos full e fomos para dentro. Colocamos todos os produtos e começamos a explorar. E, assim, o que nós notamos foi que, na média e alta renda, a aderência, ela foi até hoje não tem uma aderência grande. Você não vê as empresas operando muito bem o médio e alta renda. Só que no econômico e baixa renda, teve uma aderência de acima de 90%. Então, hoje, a gente consegue iniciar com um lead, com todos os leads que a gente trabalha, né? Hoje você tem a forma de prospecção, e esse lead, ele é transformado em um cliente e você consegue que ele tenha toda a experiência dentro do canal digital, inclusive olhar o showroom, verificar o decorado, uma série de coisas, e até a assinatura do contrato. Então, para nós, isso foi um baita rompimento de paradigma, né? Nós entendíamos que só se comprava televisão e eletrodomésticos pelo canal digital, né? Através do carrinho de compras. Não. O setor imobiliário, no baixa renda e no econômico, por ele estar buscando a primeira habitação, a primeira unidade, o primeiro AP, a primeira casa, né? Ele entende que, lógico, nós estamos falando de empresa com rating nacional, uma empresa que realmente tem uma confiabilidade, né? Então, hoje, nós trabalhamos, por exemplo, os meetings de lançamento estão sendo 100% digital. Antes a gente tinha que reunir 700 corretores, tal, uma baita de uma logística. Hoje a gente faz aqui como nós estamos fazendo nossa live, entendeu? E todos acompanham e a efetividade, e nós temos mais um detalhe que nós conseguimos evoluir com essa mudança. O índice de queda de vendas no momento de fechamento, ele é forte no setor imobiliário. Você toca, vai até no finalzinho, o cliente acaba não assinando, vai pensar mais um pouco, entra no mês seguinte com a nova simulação. No digital, nós temos um aproveitamento do cliente que vai até o final da jornada acima de 80%. Isso é uma grande mudança também. Nós convivíamos e aceitávamos uma queda de até 50%. Hoje nós estamos acima de 80%. O mês de junho, por exemplo, nós tivemos acima de 90% de efetividade. Então, é uma mudança. Agora, será que nós não tivéssemos experimentado essa pandemia? É lógico, ela traz as consequências, as sequelas, nós estamos com desemprego, nós estamos com... Sim, existe queda de renda, perda de renda, é verdade. Tá? Existe um esforço do governo, com incentivos, com apoio, né? Com uma série de medidas, né? Entrando na economia e ajudando. Então, existe um sacrifício, mas isso está servindo também para a gente dar esse grande passo, né? E vamos ver o que vem pela frente.
Legal, obrigado, Carlos. Roger, eu queria que você continuasse um pouquinho o seu raciocínio, né? Um pouquinho do raciocínio que você vinha desenvolvendo sobre os impactos nesse momento e o que a gente pode ver para o futuro. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito dos impactos nos diferentes segmentos, o médio e alto padrão, né, que você tinha comentado, e no segmento econômico, e você tinha falado também de mercado primário e mercado secundário, né? Queria que você comentasse um pouquinho as perspectivas nesse momento, os números. Bom, legal, boa pergunta. A gente tem uma diferença muito grande em termos de consumidor, claro, de alto padrão, de econômico, e a gente tem que olhar que, de novo, insisto na questão da crise, insisto nas políticas anticíclicas que têm sido levadas pelo governo, né? Se a gente olhar, uma das políticas anticíclicas mais relevantes aqui para o setor específico é a política que está sendo operacionalizada pela Caixa Econômica, né? Que é recurso direcionado especificamente para Minha Casa Minha Vida. Então, não é de se estranhar por que esse setor tem tido maior espaço na relação, tem um maior share na relação de vendas entre todas as classes, né, de baixo padrão, de médio e de alto, porque você tem um recurso direcionado para isso. Quando você tem um recurso direcionado para isso, com uma taxa de juros também baixa, como é a Selic, o que faz o custo de captação desse recurso ser baixo, você estimula uma classe específica para consumir esse produto. Além do que, você ainda teve períodos de carências acrescidas para essa classe, você tem mais 180 dias que você pode dar uma pausa na sua parcela de consumo. Então, assim, essa classe, especialmente, ela está sendo beneficiada por essa política anticíclica, né? Então, não à toa eles estão respondendo. E essas pessoas, mesmo que num ambiente de incerteza com relação à sua renda, porque a economia desacelerou, né? Ela vinha ali crescendo 1,3, 1 ponto, na média, nos últimos 3 anos, 19, 18 e 17, em torno de 1,1%, ou seja, a economia estava estagnada, mas algumas pessoas tinham recursos parados ali e que agora estão realizando isso. E é um momento de que, se você já vinha se planejando para assumir um compromisso de longo prazo, como a compra de um imóvel, nada melhor do que esse ambiente que você está tendo tantos incentivos para fazê-lo. Então, com uma taxa de juros baixa, uma convergência da taxa de juros, fornecida por bancos privados, a taxa de juros regulada, que até então era mais baixa, você vê bancos como Santander, Bradesco, enfim, Itaú, reduzindo a taxa de juros para esses tipos de financiamento. Então, o consumidor nessa classe, ele se vê num dos melhores momentos para fazê-lo do lado da oferta de crédito e do custo desse crédito. Por outro lado, a gente tem que olhar que esse consumidor está num ambiente agora de incerteza da economia, de mercado de trabalho desaquecido, enfim. Então, meu ponto é, quem tinha recurso, estava planejando fazer isso é um bom momento e que tem expectativas de que não vai perder seu emprego, que vai conseguir honrar os seus compromissos de longo prazo. No caso das pessoas, no caso de alto padrão e médio padrão, a política a política anticíclica não captura muito bem essas pessoas, né? E até mesmo o próprio comportamento dessas pessoas, talvez ela não se adapte tanto ao digital, como o Carlos falou, porque as tipologias são muito mais heterogêneas para as pessoas de alto padrão. Quando você está num imóvel de tipologia baixa, no final do dia, elas são aqueles 45, 52 metros quadrados que não tem muito para onde fugir. Agora, quando você está no alto padrão, a incidência da luz do sol, se entra pela sua sacada ou se entra no teu quarto, isso influencia. Se a tua vista é de um jeito ou é de outro, isso influencia. E até um dos nossos modelos dentro de casa, quando a gente precifica imóvel, a gente leva em consideração tudo isso, porque a gente sabe que perto do Parque Ibirapuera, o preço do imóvel é super alto. Quanto mais longe do parque, esse preço vai decaindo, né? Então, assim, existem âncoras de preços de imóvel quando você vai fazer esses modelos. Então, para essas pessoas, talvez o digital seja um problema
que ele não se adapte tanto, porque ele gostaria de ver, né, a alvenaria, ele gostaria de ver a sua vizinhança, enfim. Então, quando você fica restrito apenas ao espaço, então são duas coisas, se eu pudesse resumir. Primeiro, a política anticíclica, ela focou nos imóveis de baixo padrão, Minha Casa Minha Vida, e não à toa ele teve a redução de oferta dele é menor do que os outros, né? E a segunda coisa é a questão de padrão de consumo, né? E aí o padrão de consumo também ditado pela oferta de que os imóveis de baixo padrão eles têm menos, eles são menos heterogêneos do que os imóveis de alto padrão. Então eu dividiria esses dois grandes fatores para essa heterogeneidade para essa heterogeneidade no setor especificamente. Renato, eu queria até emendar, né, como que o Roger colocou. Roger, o que você falou é a mais estrita verdade. Assim, se a gente transformar isso em números, por exemplo, no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, nós não lançamos quase nada. Nós lançamos um empreendimento, um. Nesse ano, nós já lançamos 215 milhões, ou seja, 203% acima do exercício de 2019. E se a gente olhar a venda, isso porque nós estamos hoje focados no baixa renda, no Minha Casa Minha Vida e no econômico. Se a gente falar em vendas, então, o nocaute é maior ainda. Por quê? Nós, no primeiro semestre de 2020, já superamos todo o ano de 2019 em vendas. Então, olha como que, assim, uma mudança de mix de produtos que, né, vamos dizer assim, não mudamos porque teria uma pandemia nem nada, tá? É uma questão de estratégia da companhia, mas isso mostrou que realmente o desempenho nesse setor, e é exatamente o cliente do baixa renda, né, o Minha Casa Minha Vida e econômico, ele busca uma unidade que encaixe no bolso dele. E o médio-alto, ele busca aquilo que ou o arquiteto ou alguém de dentro de casa está buscando para ver se identifica. Realmente, então, aí juntou uma série de fatores, né? A necessidade, o tamanho da parcela, aí envolve toda essa questão do juro e tudo mais, enfim, né? E ainda mais, né? O governo com todas essas frentes tentando segurar. Agora, nós temos uma preocupação em nível de Brasil. Cuidar do fundo de garantia. O fundo de garantia é o nosso principal, é o nosso motor, é o motor do setor do real estate no país. É isso que nós temos que... as políticas têm que, de certa forma, o fundo de garantia não é só para construção, mas é o nosso principal insumo em termos de país. Se nós pensarmos em política econômica, né? E para, vamos dizer assim, amparar o setor imobiliário, que é o setor que movimenta quase toda a cadeia produtiva, né? Desde como dizem alguns incorporadores mais tradicionais, né? Desde o barzinho da esquina, que na sexta-feira vende a cerveja para o cara lá que saiu cansado e quer dar um tempinho, até a indústria do caminhão, das grandes máquinas, enfim, e por aí vai, né? Então, eu queria colocar esse ponto, que é muito providencial ao comentário que você fez. Legal. Aliás, eu queria até emendar uma pergunta uma pergunta com um comentário do Roger, uma pergunta para o Carlos. Carlos, o Roger ele comentou ali sobre algumas medidas anticíclicas, por exemplo, a Caixa estendendo períodos de carência, enfim, para poder capturar e para poder facilitar a vida do consumidor dos imobiliários de baixa renda. Mas tem um fantasma aí que assustou as incorporadoras nesses últimos anos, que foram a questão dos distratos. O distrato hoje, depois desse período, ainda é um fantasma? Como que você vê nesse período aí nos próximos meses, quando essas carências começarem a vencer, frente aí à questão de desemprego, retomada da economia? Isso ainda é um fantasma que está por aí? Olha, Renato, o distrato, nós podemos falar do distrato em duas etapas, né? O distrato antes da regulamentação, antes da lei do distrato, e o distrato pós-regulamentação, né? Antes da regulamentação, o distrato era, assim, a venda, né, do nosso setor era a gente, né, todo o contrato estava lá, irretratabilidade e tal e tudo mais, mas no final do dia ele era quase que uma opção gratuita, né? Em algum momento, por algum motivo, o cliente chegava e falava, não quero mais,
e a gente era obrigado a aceitar esse distrato mal ou bem e devolver 100%, né? Ou tentávamos reter alguma coisa, mas no final do dia, quando ia para a justiça, a gente acabava tendo algum tipo de problema. Com o advento da lei do distrato, organizou essa relação, né? Organizou. Então, hoje o cliente que entra e faz uma aquisição de um imóvel, ele tem regra para sair. Existem as retenções legais, tem uma série de coisas. Então, dizer que o distrato não vai existir mais, que não existe mais, é se enganar. O distrato, ele sempre existiu e sempre vai existir. Só que hoje ele já é em um nível bem mais, vamos dizer, bem mais educado, bem mais comportado. Onde, quando acontece o distrato? Quando o cliente está fazendo, ele faz uma compra com a gente, você inicia o processo de repasse junto à instituição financeira, né, junto à Caixa Econômica Federal, né, e durante o processo pode ser que ele perda, né, a condição de crédito por algum motivo, né, ou algum restritivo, ou algum outro ponto que aconteça, e acontece o distrato. Mas é um distrato que ele é menos traumático, ele é no momento da aferição do crédito. Então, você não cria um buffer de clientes, aí depois vai lá e distrata 50% de um empreendimento, como aconteceu no passado, né? Que quebrou algumas incorporadoras, a gente viu quebrando incorporadoras, que tem covenants envolvidos que rompem, né? O índice de garantia, por exemplo, de recebível versus PJ é o primeiro que rompe, né? Mas hoje eu acho que isso está um pouco mais difícil de acontecer. Agora, tem um ponto que vocês comentaram, que é importante, sim. Esse waiver que a Caixa Econômica Federal deu de 6 meses para os clientes, deu um fôlego, né? Vamos dizer assim, e dissolveu para frente dos contratos. Em dado momento, isso já está chegando, esse momento, que o cliente volta a ter a boletagem, né? Então, para os que mantêm o emprego, né, para os que estão trabalhando, estão ganhando, a condição continua, a vida segue normal. Né? Agora, para os que estão desempregados, aí é que começa a ter algum tipo de problema, que eu imagino que tenhamos algumas soluções. Agora, a gente tem visto também as falas primeiro do nosso ministro da Economia, falando sobre a recuperação em V, agora o próprio Roberto Campos, né, do Bacen, também endossando a recuperação em V. Né? Então, nós estamos aí com expectativas, né? Expectativas. Por enquanto, são expectativas, o comportamento da economia vem acontecendo de forma não tão veloz, mas a gente viu que venda de caminhões, por exemplo, no mês passado, foi venda recorde de caminhões, e eu não sei, né, eu sou um pouco enviesado, porque nós estamos um pouco fora do eixo São Paulo, Rio, né, BH e tal, a gente está mais para o interior do Brasil, nós somos um grupo mais voltado para o agronegócio, nós estamos sempre nos arredores, Goiás, o sul de Minas, que também é muito forte nisso, norte do Paraná, Mato Grosso, de uma maneira geral, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo. Então, a gente vê muito essa questão produtiva, né? Porque o agronegócio vem pandemia, vai pandemia, e nós estamos quebrando recordes de produção de grãos. Então, eu acho que alguma coisa está ligado a isso. Então, eu não sei se nós vamos sofrer tanto quanto os grandes centros, né? Por enquanto, estamos tendo uma certa resiliência, mas a gente sabe que em algum momento essa recuperação em V, talvez, né? Já comentaram até sobre o V da Nike, né? Um pouquinho mais não tão reto assim, né? Mas nós estamos confiantes, né? E os dados estão aí. Agora, vem o Casa Verde e Amarela por aí, né? Nós temos um novo programa de governo, Minha Casa Minha Vida vai mudar para Casa Verde e Amarela. Vamos ver o que vem, né? Ancorado nesse novo programa, que já estamos praticamente chegando nele, né? A gente imagina que na virada do mês agora tenhamos alguma coisa, e se vamos ter ambiente macroeconômico para suportar tudo isso. Nós, do setor da construção civil, estamos trabalhando muito com essa possibilidade de manutenção de crédito. E tem um detalhe também, estou até me estendendo um pouco aqui, mas eu acho que é bom comentar, né? Imagino que o Roger com certeza está acompanhando, a questão do realinhamento das taxas de juros do Minha Casa Minha Vida, né? O Minha Casa Minha Vida, quando lá atrás nós tínhamos Selic a 14%, ele estava entre 5,5% a 8,15%, o range de taxas, que é o original do Minha Casa Minha Vida desde 2009, né, quando nós tínhamos taxas de 15% do SBPE. Hoje nós temos propagandas e mais propagandas de SBPE a 6,99%, até menos. Né? E o Minha Casa Minha Vida continua com range de 5,5% a 8,15%. Então, deve vir alguma coisa aí.
O que vem? Não sabemos, torcemos para que tenhamos o reenquadramento. Quando se reenquadra mais ainda a taxa de juros, você aumenta a inserção do cliente que tenha condição de crédito, talvez não do tamanho que seria o original, mas tem alguma possibilidade. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui, até que emenda, eu vou fazer essa pergunta para o Roger, que está acompanhando aí os índices, está dentro do grupo Zap, que acompanha esses movimentos talvez com um pouco mais em cima, mas é uma pergunta da Luciana Gomes. Vocês acreditam que pode haver, depois da pandemia, de repente com home office, um êxodo importante de São Paulo? A pergunta da Luciana. Ou mesmo, de repente, as pessoas saírem dos grandes centros, você acredita que isso pode acontecer, possa haver algum tipo de movimento nesse sentido? Bom, sou economista urbano, isso é uma pergunta que a gente sempre trabalha. Minha tese de doutorado é sobre aglomerações. Então, bom, eu não acredito particularmente que a gente vai haver esse êxodo urbano. Por vários motivos, acho que a gente sim está tendo nesse momento esse distanciamento necessário por conta de algo exógeno, de que a gente não tem remédio para tanto, né? Então, existe sim uma parcela e por vários motivos eu não acredito que isso vai acontecer. Primeiro, tem mercados de trabalho que necessariamente eles devem ser feitos em aglomeração, né? Enfim, as pessoas têm que estar em loco para isso acontecer. Nem todas as profissões comportam o seu desenvolvimento dentro de casa, dentro do home office, você precisa de um espaço público para tanto. Outra questão é que a partir do momento que você passa a ter um remédio que te permita tanto, você vai voltar para essas aglomerações, né? Tem retornos de salários pelo fato de você estar aglomerado, enfim, mesmo todos nós, mesmo a gente sabendo que morar numa cidade implica em trânsito, implica em criminalidade, implica em tantos benefícios, em tantas coisas ruins, mesmo assim a gente se aglomera, porque os benefícios de estar aglomerado é maior do que o benefício de não estar aglomerado. Então, muito provavelmente, isso é uma questão paliativa, eu vejo, a depender de como as coisas vão caminhando em relação à pandemia, né? Então, a partir do momento que você tem um processo, um efeito exógeno de vacina, etc., eu acho que a gente volta ao equilíbrio que a gente tinha antes. Os dados do Zillow mostram que a demanda por Nova York aumentou muito mais do que pré-crise, tá? Os preços, inclusive. A gente olha para o índice FIPE-ZAP de preços em São Paulo, de aluguel. Ele fecha o semestre com positivo, né? E o primeiro indicador agora de deflação foi esse de junho. Então, assim, claro, a gente tem que botar alguns panos quentes em cima disso, porque a gente sabe que é um mercado mais rígido, né? Não é um mercado como bolsa de valores que ele reage prontamente. A gente sabe que existem contratos, existem todas essas coisas, e talvez esse seja o lag do mercado. A gente está acompanhando agora, então, entra junho com deflação para a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, preço de locação. Mas não foi o que se viu para Nova York, não foi o que se viu para São Paulo. Então, não me parece que as pessoas irão abandonar esses grandes centros urbanos. Um abandono que talvez possa ter e que está tendo e está sendo estimulado pelo mercado de trabalho. A partir do momento que você não tem mais trabalho, muitas pessoas voltam para suas cidades, ou muitas pessoas por não saberem, pela incerteza de quanto tempo duraria a quarentena, não tem por que você ficar pagando aluguel num grande centro que é muito alto o custo da terra. Então, você volta para a sua cidade, volta para a casa dos seus pais. Então, tem uma mudança de comportamento que é derivada não por conta de uma alteração estrutural do consumidor, mas por uma mudança conjuntural. A partir do momento que você ajuste essa conjuntura, muito provável você volte ao equilíbrio que estava antes, ou, claro, empresas que não faziam home office antes vão começar a fazer uma vez, duas vezes. A gente no Grupo Zap já fazia
Então, mesmo assim, a gente tem um prédio perto da Paulista, onde comporta por volta de 800 mil pessoas. E a gente estava todo mundo lá aglomerado, mesmo fazendo home office. Então, esse êxodo urbano como um novo equilíbrio de longo prazo não me parece razoável, desde que a gente tenha solução para que a gente se aglomere, né? Então, é um pouco da minha visão. E assim, alguns outros economistas vão discordar, eu tenho acompanhado um pouco dessa visão. E mais, até pelo mercado de trabalho, né? Quando você está dentro de casa, e hoje as pessoas aceitam ficar dentro de casa porque o mercado de trabalho está ruim. Será? E aí você tem os benefícios de estar dentro de casa, mas você tem as complicações. Enfim, você trabalha às vezes até mais do que você está dentro do escritório, que você sai e acabou o teu expediente. Então, vamos ver até quando o trabalhador também aguentaria isso, os custos próprios para as famílias também, em termos de energia, em termos de internet. Todas essas coisas ampliaram. E aí vamos ver até quando o trabalhador vai achar isso legal. Então, assim, eu tenho algumas dúvidas de que se haveria essa deterioração dos centros urbanos como São Paulo, por exemplo. Obrigado, Roger. Tem uma pergunta aqui do Renan Scartozoni para o Carlos Bianconi. Carlos, com o fim da pandemia, você falou do crescimento aí, da importância das vendas pelo digital, né? Com o fim da pandemia, com as pessoas podendo retomar as atividades, voltar, enfim, a circular, esse interesse deve continuar no segmento econômico, ou os clientes eles vão preferir a visita física, vão preferir ir lá conhecer aquilo que o Roger comentou, né, do perfil do padrão do médio alto padrão, ou seja, conhecer e visitar e viver a casa. Como que você olha no pós-pandemia, quando começar a flexibilizar e o pessoal começar, de repente surge uma vacina e o pessoal pode voltar a sair e fazer as visitas. Como que você olha para o pós a questão das vendas e o digital? Legal, excelente pergunta, tá? Realmente, a gente está discutindo muito sobre isso. Por quê? Porque o setor está se moldando para operar dessa forma, de uma maneira geral. Tá? Isso nós estamos nos moldando. A gente está mexendo numa série de coisas, inclusive alguns marcos regulatórios estão sendo a gente está evoluindo muito. Por exemplo, a gente sempre lutou com a questão do registro digital do contrato de compra e venda, a questão dos cartórios, de uma série de coisas que a gente eram discussões de décadas, né, de uma evolução, similar ao que aconteceu no setor automotivo, no documento de carro. Hoje você tira, né, de uma forma muito mais clean, sem necessitar de grandes aparatos, né? Tanto é que existia a figura do despachante lá no passado, era um mercado, né, ser despachante. Hoje não existe mais. Existem muitos autosserviços. E no nosso setor também, com o advento da pandemia, a gente evoluiu muito. Para vocês terem uma ideia, 14 estados já estão registrando eletronicamente os contratos de alienação fiduciária de imóveis. Então, 14 estados. Nós estamos aí com uma baita proporção. Por quê? Porque é exatamente a continuidade da experiência do digital, do início como lead. Então, o cliente pode finalizar a aquisição, já dali a Caixa Econômica Federal também já está preparada, já está soltando também o contrato de alienação fiduciária digital e ele é exportado automaticamente para o cartório. Então, nós já temos aí um marco regulatório. Isso não muda mais. Tá? Isso é uma baita evolução, uma redução de custo fantástica, custo operacional. Tá? E os clientes já estão começando a entender que as coisas têm que ter assim. E a interação com o showroom, essa coisa, esse detalhe de visitar o decorado, tal e tudo mais, pelo menos no baixa renda e no econômico, eu acredito que nós tenhamos, lógico, você sempre tem um percentual de clientes que gostam de ir lá, sentir e tal, mas pela faixa etária que opera hoje o baixa renda, que adquire o baixa renda, que normalmente é a primeira habitação, ele ele convive muito bem com isso, né? Ele trata isso muito bem, ele entende isso muito bem. E nós, como empresa, nós já estamos evoluindo também, nós estamos já buscando desenvolver sistemas para caminhar para carrinho de compra, ou seja, para e-commerce.
nós estamos pensando já em dar o segundo passo, conectar o e-commerce com o digital. Então, você começa a ter uma tratativa, vamos dizer assim, mais automatizada, mais econômica, mais interativa. O cliente pode entrar para comprar a qualquer horário, a qualquer dia, que ele vai ter o ambiente. Exemplo, quem trabalha até as 10 da noite, poxa, não consigo durante o dia, ele vai entrar às 11 da noite lá e vai fazer a análise direitinho da unidade dele. É óbvio que nós temos uma infraestrutura, que são os nossos especialistas, né, os corretores, que podem dar um auxílio, esclarecer perguntas, esclarecer questões, falar um pouquinho mais sobre o produto. Hoje, principalmente para essa questão de área útil, área de descompressão, né? Como o Roger comentou, por exemplo, a pessoa não vai ficar trancada o dia inteiro dentro de casa trabalhando, ela necessita de ter um ambiente, especificamente nos nossos condomínios de casas, condomínio horizontal de casas, né? Nós temos como oferecer isso para o cliente do baixa renda, é uma característica da RNI, tá? Então, eu acho que tudo isso vai levar a gente para uma evolução, tá? Agora, quantos por cento imaginemos que vamos ter de fechamento 100% digital, né? Até através do e-commerce? Hoje, nós ainda não temos como, vamos dizer assim, como medir isso, né? Mas eu imagino que nós vamos evoluir muito, até porque nós ficamos muito mais rápidos, dos dois lados, né? Do lado de nós incorporadores, do lado do cliente, principalmente, que, né, times money, né? E do lado das instituições que atuam, principalmente a Caixa Econômica Federal. Os cartórios estão entrando nesse ritmo. Eu acho que vamos estar muito bem. Então, preparem-se para termos um ambiente de real estate no Brasil bem similar ao que nós temos com o leão do imposto de renda. Tudo mais automatizado, autosserviço por todos os lados. Legal, obrigado, Carlos. Queria fazer uma pergunta para o Roger aqui. Se você poderia fazer para a gente um recorte regional, a partir de recortes regionais, esse cenário de uma possível recuperação, as perspectivas de recuperação do segmento imobiliário, a partir de recortes regionais, onde que você vê um potencial maior de recuperação mais rápida, onde que pode ser um pouco mais lento? Dá para a gente falar nesse sentido de recortes regionais do país? Bom, é sempre complicado. A gente tem um país super heterogêneo, né? Então, a renda média no Nordeste e no Norte é super baixa, enquanto você tem uma renda média Sul-Sudeste muito elevada. Então, as próprias estruturas produtivas também são bem diversas, né? Então, você pega uma cidade como São Paulo, que tem uma concentração no setor de serviços e em serviços sofisticados, né? Que tem uma demanda que demanda muito mais sofisticação dos trabalhadores, e você vai para outras regiões que também são concentram em serviços, mas em serviços de baixa produtividade. E aí você tem uma renda média super baixa. Então, se a gente vai falando apenas de mercado, e aí sem ação do governo, sem nenhuma política pública de incentivo, nada melhor do que você olhar para lugares onde as recuperações começam primeiro. Geralmente é São Paulo, né? A gente olha para os dados de São Paulo, mercado imobiliário de São Paulo, e aí depois que a gente tem esse ponto, isso aí se espraia para o resto do país. Se a gente vai falando de política pública, e aí a gente vai falar de política pública que vise reduzir o déficit habitacional, que, diga-se de passagem, no Brasil é muito grande, e ele está muito bem concentrado, e concentrado nas famílias de baixa renda. E aí a gente ficou um tempo sem recursos para Minha Casa Minha Vida, nesse governo. Até então, o Ministério das Cidades não sabia que programa, pensou-se em voucher, uma política de voucher, depois não vai ter mais essa política de voucher, agora é um programa esse outro programa, Casa Amarela, não lembro. Verde e Amarela. Verde e Amarela. E aí tem política envolvida, né? Porque você tem e existem regras e mecanismos dentro dessa política que é para fazer para fomentar o direcionamento do recurso para o Nordeste. E aí pode estar muito associado por apoio para o presidente, enfim. Então passa por questões políticas também, e até mesmo com taxas menores quando esse recurso quando a produção estiver no Nordeste, o que não vai acontecer no Sudeste. Enfim, então, assim, se é por apenas avaliação de mercado, a gente tem que olhar onde que a renda pode aumentar mais rápido.
E quem sente sempre mais, em época de crise, a perda de trabalho são os trabalhadores com menos escolaridade. E eles voltam também depois. As pessoas que têm mais escolaridade e tudo mais, eles sentem menos esse momento, né? Os mais ricos sempre sentem menos, e só que eles sentem menos, mas muitas vezes eles não são a parcela da sociedade que tem um déficit habitacional, não estão dentro do grupo que tem um déficit habitacional super elevado. Então, se a gente tem uma política pública que está vindo por aí, essa política pública de fomento à habitação popular, e ela estiver direcionada ao Nordeste, pode ser que passe pelo Nordeste, pelo fato da política estar sendo desenhada com uma certa propensão a quem está localizado nessa região. A grande questão é como equalizar todas essas contas, né? Porque a gente está num período de que várias políticas anticíclicas foram feitas ao mesmo tempo. Então, você liberou o FGTS, né, para saques. Ao mesmo tempo, você liberou o FGTS para pagar a dívida também de crédito habitacional, né? Por outro lado, você tem 13% da força de trabalho desempregada. E você tem, no mesmo tempo, uma parcela enorme de pessoas compondo o mercado informal que não vai ter acesso a crédito. Então, assim, o governo vai aumentar, a gente vai se debater mais cedo ou mais tarde no problema fiscal. E se a gente bate mais cedo ou mais tarde no problema fiscal, a gente sabe que a taxa Selic, a gente pode ter problemas inflacionários por aí. E se tem problemas inflacionários, a taxa Selic tem que ser a taxa que vai deixar a inflação dentro das bandas da meta que o governo, da meta que tivesse sido acordada. A partir do momento que você tem o custo do crédito ampliando por conta da Selic, por algum problema fiscal que possa passar por aí, você tem o custo do crédito direcionado para o mercado imobiliário aumentando também. Então, o que vai acontecer? Os players privados, eles podem sair do mercado e a gente vai ter que contar exatamente do que a gente vinha antes, que eram as taxas reguladas de recursos do fundo de garantia, que também está sendo reduzido, porque muitas pessoas estão sendo demitidas e o mercado formal está baixo. Tá? Então, a gente começa a entrar num puzzle de que a gente precisa olhar para várias coisas ao mesmo tempo para saber por onde vai passar. Então, se vai existir uma política pública, e essa política pública da Casa Verde e Amarela, ela vai precisar de recursos, mas qual que é o tamanho desse recurso e quanto que esse recurso vai impactar? Se a gente estiver falando exatamente de uma recuperação que venha todo pelo lado do mercado, de que não tem incentivo do governo, e que não vá pressionar ainda mais as contas públicas, a tal ponto de que a gente tenha que reverter a tendência de queda da Selic para aumentar, então ele vai ter que passar pelo mercado de trabalho, e esse mercado de trabalho ele tende a se recuperar em cidades maiores, mais rápido, né, relativamente às menores, e a gente tem uma economia no Brasil que ela é concentrada em serviços. Então ela vai ter que passar por serviços, e aí os serviços de maior complexidade é o que se paga mais, né? Enfim. Então, assim, a gente está num ambiente que a gente precisa continuar acompanhando as coisas, acompanhando os movimentos e mais. E o mercado a gente sempre tem que olhar ele tanto no agregado quanto no micro, né? Porque a gente tem modelo dentro de casa que a gente vê que os preços eles variam de rua para rua, né? Eles variam dentro da mesma rua. Basta você aproximar esse imóvel de uma estação de metrô em Pinheiros para esse imóvel subir de valor muito alto relativamente a um imóvel que está perto do cemitério, na mesma rua. Então, na Fradique Coutinho. Então, assim, tem movimentos, assim, no agregado, a gente precisa se preocupar, sim, de onde que vai vir esse crédito, do escasseamento de crédito pelo FGTS, do escasseamento, se a gente tem um problema fiscal e a gente começa a ter problemas inflacionários, a Selic vai ter que mexer. Se a Selic vai ter que mexer, essa convergência de taxa de juros de mercado, ela não vai ocorrer mais em relação à taxa de juros regulada, e aí a gente vai ter um outro cenário, e aí depende de tudo como que a gente vai ajustar essa dívida que a gente tem, que a gente está fazendo agora, né? Porque todas as políticas anticíclicas a gente vai ter que pagar mais cedo ou mais tarde, né? Então é um pouco do que a situação é um pouco mais complexa do que a gente pensa,
Então, acho que a gente tem que pensar em todos esses players aí, em todos, seja do governo, seja o mercado de trabalho, seja o consumidor, e dentro dessa incerteza, como que o consumidor assume uma dívida de tão longo prazo? É isso que a gente tem que pensar também, né? Enfim, mas se vier o plano, e esse plano da Casa Verde e Amarela, eu particularmente gosto desses planos focalizados que tendem a reduzir desigualdade, que tendem a reduzir pobreza, e focado essencialmente na redução do déficit habitacional, é super importante. E mais, a gente tem que pensar também no efeito encadeador, né? Porque quando a gente investe no setor, esse setor puxa outros setores, né? Então, o setor da construção civil é um setor que tem um efeito de encadeamento para trás muito alto, o setor como um todo, a construção civil como um todo, né? Inclusive, a gente está trabalhando dentro de casa em fazer um modelo de ver quais os setores que vão sendo ativados pelo mercado imobiliário específico, para a gente dar esses choques e a gente conseguir ver quais são os setores que estão sendo beneficiados por políticas desse tipo. Legal. Você falou de FGTS e o Carlos também tinha falado de FGTS. Eu queria, Carlos, que você comentasse um pouquinho, sobre como proteger os recursos do FGTS, né? Quais são as questões hoje que passam pela sua cabeça a respeito dos recursos do FGTS e como proteger essa fonte que é importantíssima, né, para o segmento de habitação econômica. Como que você vê a questão da proteção do FGTS hoje? A proteção do FGTS, para nós, ela é fundamental, né? Como a gente já citou aqui, um exemplo do Roger e onde eu falei também um pouquinho. Hoje, o que a gente nota é o seguinte, toda e qualquer medida, né, emergencial já se volta para o lado do FGTS, né? Então, tivemos vários movimentos aí desde o início da pandemia até pré-pandemia, alguns saques esporádicos para fomentar a economia, para ter mais circulação, para as pessoas injetar dinheiro, né, na circulação da economia. Agora, a primeira das proteções, né, e ela não está muito na mão de nós, né, mas é o desemprego caindo, e a gente está com uma perspectiva de que tenhamos alguma coisa, que tenhamos alguma perda de renda, e perda de renda é desemprego, e desemprego significa saque de fundo de garantia. Só que também nós temos uma baita carteira que é gerida pelo fundo de garantia, né? Nós temos a carteira, nós temos toda a história do Minha Casa Minha Vida remunerando o fundo de garantia, né? Um investimento que foi feito em todo Minha Casa Minha Vida, desde o início até hoje, ele está rentabilizando para o fundo de garantia. E tem um comentário importante que o fundo de garantia e o Minha Casa Minha Vida é o maior foco de distribuição de renda, é o maior exemplo de distribuição igualitária de renda, porque as pessoas vão contribuindo e vão ajudando outras a terem a aquisição de baixa renda. Então, você tem ali um fomento de distribuição, é o melhor exemplo de distribuição de renda. Não tem concentração. Então, nós temos que privilegiar isso. Agora, o Ministério das Cidades, né, o Conselho Curador e a Caixa Econômica Federal que são e lógico, o Banco Central de alguma forma, mas são as grandes, vamos dizer assim, os stakeholders, né, do fundo de garantia, são os que sentam na mesa e determinam as medidas para preservar, porque nós precisamos muito desse recurso. Enquanto nós não tivermos no Brasil uma outra fonte de captação de renda, né, similar ao fundo de garantia, nós vamos ter sim essa dependência desse recurso para subsidiar o crescimento. Por quê? Porque quando a gente fala em déficit habitacional, né, normalmente vem para a cabeça das pessoas é o seguinte, pensa naquele coitadinho que está debaixo da ponte. E não é disso que nós estamos falando. O déficit habitacional é transformação social. É quem casa, é quem descasa, é quem sai de casa, é tudo, entendeu? Então, nós não estamos falando de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, não. É uma transformação social que depende. E o programa Minha Casa Minha Vida, ele vem exatamente para fazer essa reposição.
entendeu? Alocação, quem paga aluguel e pretende fazer um upgrade, ou seja, transformar a parcela do aluguel em uma prestação de casa própria, é também um déficit habitacional que está sendo suprido. Mas, de uma maneira bem ampla, dá quase um gerúndio, né? Eu acho que a proteção do fundo de garantia, ela vem dessas quatro, vamos dizer, dessas quatro entidades, né? Governo, Caixa Econômica e a retomada. Não tem jeito. E o Banco Central, de alguma forma. Legal, obrigado. A gente está se direcionando aqui para o final do nosso encontro, mas eu tenho uma última pergunta aqui. Vou passar aqui para o Roger. Eu queria que o Roger respondesse essa última pergunta. Na verdade, é quase que um comentário, né? Porque o Roger ele trabalha no Grupo Zap, que também acompanha algumas taxas de imóveis comerciais, edifícios comerciais, né, Roger? E aí a pergunta do Giacomo é justamente que ele percebe no Rio de Janeiro uma enorme vacância em imóveis e edifícios comerciais. E agora a gente está em um momento de transformação, o pessoal todo indo para home office, e talvez isso fique forte, né, daqui para frente. Como que você enxerga como que você tem observado a questão da vacância dos imóveis e edifícios comerciais, embora fuja um pouquinho do nosso tema aqui hoje, mas edifício comercial, mas ele também fala de transformação dos imóveis comerciais para uso residencial. Lá no Rio de Janeiro tem muito retrofit, né? E como que vocês enxergam se isso tem sido uma tendência, de repente, no Rio de Janeiro? Então, que você comentasse um pouquinho o cenário do mercado imobiliário para edifícios comerciais. Esses edifícios comerciais do indicador FIP-ZAP, eles já tem um tempo que o preço de vendas ele vem perdendo espaço lá dentro, né? No Rio, enfim. Mas isso, e a gente tem que lembrar que a demanda por esses bens, eles estão relacionados muito com o mercado de trabalho, né? Então, o Rio de Janeiro tem uma dependência muito grande do setor público e de commodities, por exemplo, petróleo, enfim. Então, quando você tem uma economia que está desacelerando, os preços, a demanda por esse bem, ele vai sendo reduzido e você vai tendo uma vacância grande, e você vai tendo vacância, e por ter maior oferta desse bem, o preço vai ter que reduzir de qualquer forma para acomodar nesse mercado, né? Essencialmente, o que vai acontecer, tem de acontecer agora é muitas empresas entregando, você tem mais vacância ainda, você tem mais oferta desses imóveis, né, no setor, no secundário, e mais ainda esse preço tende a cair, e com a economia também indo mal, você não tem por que estar nesse lugar. Então, assim, e a grande questão depois dessa reconversão de um imóvel que é comercial para um imóvel residencial, isso vai depender muito da estrutura do prédio, né, para essa reconversão acontecer. Às vezes pode ser que ela nem aconteça, né, a quantidade de paredes que você vai ter que colocar, porque muitos imóveis, se você tem muita laje, você tem poucas paredes. Você colocar mais parede naquilo, que aumenta o custo do prédio, talvez tenha que ver se a fundação, e é coisas mais técnicas, se vai aguentar essas quantidades de paredes ou não vai. Mas em relação a preços, isso tem uma correlação muito grande com o desenvolvimento da economia. Quando a economia vai mal, você vai tendo uma vacância, e essa vacância você tende a reduzir preço. E você tem poucas, e a mesma coisa, e às vezes você tem ruas específicas que elas são mortas, né? Então, e você vai tendo um redirecionamento do centro das cidades, você vai tendo preços de imóveis mais caros. Então, se você pegar Faria Lima em São Paulo, ela é muito mais cara do que qualquer outro prédio na Paulista, que não era verdade quando a Paulista era o grande centro financeiro da cidade de São Paulo. Então, quando você tem esses movimentos também intramercado de trabalho, dos próprios setores dentro da cidade, isso vai sendo alterado os preços, né? Então, isso é comum. Se você avaliar a cidade de São Paulo, nos anos 60, a gente começa o processo de saídas da indústria da cidade de São Paulo, porque o preço da terra era muito alto e as indústrias não estavam conseguindo pagar aquilo. Então, você faz o quê? Você sai, você tem uma desconcentração do emprego industrial para outro lugar. E aí, o que você vem? Vem os setores de serviços e vai assumindo esse lugar. A partir desse momento que isso começa, e aí próprio dentro das próprias cidades, você tem nichos de setores, né? Então, você vai para Faria Lima, é um nicho de setor, você muda para Paulista, você muda para o Centro Velho, você vai tendo nichos de setores e
idade do prédio, isso tudo vai fazendo os preços reduzirem, a oferta aumento de oferta faz o preço reduzir, e agora essa tendência, mesmo que seja por hora, das pessoas migrarem para dentro de casa, até mesmo para dar um pouco de fôlego para as firmas, porque quando as pessoas vão para dentro de casa, as firmas podem entregar esse prédio, ela reduz esse custo fixo que ela tinha com aluguel e com energia e com outras coisas, ela repassa para dentro das casas dos trabalhadores e aí você entrega e novamente o preço cede. Então, é isso, a gente tem que olhar de fato o mercado de trabalho. Eu sempre costumo olhar o mercado de trabalho como termômetro da economia, e quando você anda de metrô, nada é a coisa mais fácil. Você vai para o metrô e você vê muitas pessoas vendendo coisas na frente do metrô, você começa a ver que o índice de desemprego, que a economia está desacelerando, porque aumenta a informalidade, você começa a ver pessoas indo vender coisas na rua. Quando você vê essas pessoas reduzindo ali, você fala assim, a economia parece estar voltando, as pessoas estão voltando a ficar empregadas de alguma forma. Então, é isso. A dica é olha para o mercado de trabalho, porque o mercado corporativo está muito associado com o mercado de trabalho. Beleza, obrigado. Respondida aí a pergunta do Giacomo Siciliano. Bom, como eu falei, a gente tá estourando o nosso tempo aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Queria deixar aí as palavras finais para vocês se despedirem. Vou começar pelo Carlos. Carlos Bianconi, muito obrigado de novo pela participação aqui com a gente, por ter destinado o seu tempo aqui para conversar um pouquinho aqui com a gente. Renato, eu é quem agradeço pelo espaço muito importante, uma conversa boa aqui, falamos um pouquinho da nossa companhia, do que nós pensamos, da nossa estratégia, né? Ouvindo o Roger aí, uma pessoa que tem, né, um vasto conhecimento, inclusive do setor, né? Conhece muito bem do setor, consegue contextualizar nosso momento do Brasil, inclusive com os estudos que ele comentou, que tem tese de doutorado em algumas discussões. Sempre é muito rico ter esse tipo de interação, né? A gente que está aqui no front, desenvolvendo projetos, discutindo custo, discutindo possibilidades para os clientes, né? Quando você faz esse double check, né, com quem está do outro lado, analisando as evoluções e involuções, às vezes tem alguma coisa que a gente não capta, né, no dia a dia, e você acaba aqui tendo alguns insights. Então, eu agradeço muito a oportunidade, a interação, tá? É muito valioso para mim, eu sempre vejo isso como agregar conhecimento, agregar know-how, tá? E quem está nos assistindo também, obrigado aí. E dizer que a RNI é uma empresa que pertence ao grupo Rodobens, né? Um grupo de 70 anos de existência no Brasil. É uma empresa que a RNI cresceu desenvolvendo projetos de imobiliários de baixa renda, condomínios horizontais de casas, né? Que leva um conceito que sempre que você fala em condomínio horizontal de casas, né? Quase que um gerúndio, mas já remete para média alta renda, né? E a gente leva esse conceito para o baixa renda e econômico. Então, nós somos meio que disruptivos aí no setor. Então, dizer que nós estamos sempre à disposição e sempre é um prazer aí trazer alguma coisa, algo da nossa companhia para vocês. Obrigado a todos aí. Obrigado. Obrigado, Bianconi, e obrigado para o Roger Campos, economista do Grupo Zap. Roger, mais uma vez, em nome do portal AEC Web, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Renato, pelo convite, obrigado, Carlos, pela companhia aqui também, pelas trocas de ideias. Eu acho que é sempre muito válido a gente discutir o que a gente tem visto no setor. A gente, do Grupo Zap, tem feito bastante trabalhos para fornecer conteúdo, mas não somente conteúdo, informação relevante, tanto pelo lado do consumidor, quanto pelo lado do empresário também, dando ideias de como que está sendo do que está acontecendo no cenário, como que a gente e como também o player político, o player governo também afeta as transações. Então, estamos aí à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite, Renato, e obrigado, Carlos, pela companhia também e pelo debate. Obrigado, Roger. Bom, eu vou, os últimos minutos aqui, a gente vai soltar uma enquete para vocês que acompanharam a gente aqui até o final, para vocês avaliarem
o conteúdo desse evento de hoje. A gente está soltando a nossa enquete agora, deve ter aparecido na tela de vocês. Enquanto isso, eu convido vocês a entrarem e continuarem acessando o nosso portal, o portal AEC Web. Ali a gente tem uma cobertura diária com as notícias do setor. A gente tem os nossos boletins, vocês podem entrar, assinar os nossos boletins, vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais, a gente tem o LinkedIn, a gente tem o Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem os nossos perfis em todos esses canais que vocês podem acompanhar a gente. A gente também tem os nossos podcasts nas plataformas de distribuição, Spotify, por exemplo. Vocês podem acompanhar os nossos podcasts e entrar lá no portal AEC Web, www.aecweb.com.br, para poder assinar os nossos boletins, acompanhar tudo o que a gente tem feito. Bom, eu acho que a nossa enquete já se encerrou. Eu queria mais uma vez, então, agradecer ao Carlos Bianconi, ao Roger Campos e a todos vocês que estiveram com a gente até esse momento, e a gente se vê nos nossos próximos eventos. E a gente fica por aqui, a gente se vê nos próximos. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.